Bom, mas vamos continuar falando do Rio de Janeiro, Bora. mais precisamente da Bolsa de Valores do Rio. Na semana passada, esse foi um dos principais assuntos do mercado financeiro. Prefeito Eduardo Paes tirando mó onda dos paulistas. Aqui tem beach tênis com praia de verdade. É isso, e a gente quer entender um pouco melhor o que muda na prática para o investidor, o que pode mudar também para a cidade. A gente convidou o economista, professor de finanças e sócio da MFS Capital, Hugo Daniel Azevedo, para conversar com a gente, que é um carioca, né, Hugo? Bom dia para você, bem-vindo ao Jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Michele. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem pelo sotaque, o ouvinte já percebeu, carioca. Né? Carioca, né, Hugo? Apesar de morar hoje em São Paulo, certo? Então você viveu e vive esses dois mercados, da Bolsa do Rio lá atrás e atualmente da Bolsa de Valores de São Paulo, certo? Michele, eu cheguei a trabalhar no pregão da Bolsa do Rio por um mês, no início da carreira. Então eu vivenciei lá a Bolsa do Rio, como ela funcionava, claro, já nos seus últimos 5, 8 anos, mas cheguei a vivenciar lá sim. Pois é, acho que até para antes da gente entrar no que muda na prática para o investidor, das ações que vão ser negociadas aqui, lá, pelo que já se sabe, a Bolsa do Rio, ela fechou faz 22 anos, não é isso? Por que ela fechou, Hugo? Perfeito, ela fechou em 2002. Acontece que ela fechou por uma consequência de esvaziamento de negócios que foram transferidos para a Bolsa de São Paulo. Agora, o porquê aconteceu esse esvaziamento de negócios? Muitos dos ouvintes devem ter ouvido falar do caso Naginarras, certo? Uhum. O que aconteceu nesse caso, assim, de uma forma resumida? A gente tinha duas bolsas, a Bolsa do Rio e a Bolsa de São Paulo. Acontece que na Bolsa do Rio havia um investidor, que era o Naginarras, que ele concentrava um percentual muito grande do volume de negócios, mas eram negócios que, a princípio, depois com a investigação, se mostraram negócios fictícios. Então ele se alavancava, essa expressão que a gente usa, ele tomava empréstimos com instituições financeiras, com bancos, para poder comprar ações, e até aí não tem nenhum problema. Só que ele comprava essas ações e, a princípio, ele vendia essas ações para outros investidores que não existiam, que eram contas laranja dele mesmo, né? E no final ele acabava vendendo por preços muito mais caros do que os reais para um investidor real. Isso se sustentou por um tempo, até que, depois de um tempo, isso não se sustentou mais, claro. Os bancos não financiaram mais isso, não sabiam o que estavam fazendo. E aí aconteceu um esvaziamento de negócios com uma transferência da liquidez para a Bolsa de Valores de São Paulo. Quando você transfere essa liquidez para a Bolsa de Valores de São Paulo, você tem menos negócios na Bolsa do Rio, acaba sendo menos atrativo. Os investidores profissionais, sérios, as pessoas físicas, derivam suas atenções para a Bolsa de São Paulo. A Bolsa de Valores do Rio fica com menos volume, menos atrativa e acaba perdendo aí a sua capacidade de competição. Coisa tão doida, que o Naginarras é muito associado mesmo a essa quebra da Bolsa do Rio de Janeiro. Mas depois acabou absolvido e ainda recebeu uma indenização, salvo engano, de cerca de 10 milhões, não é isso, Hugo? Sim, exatamente, ele acabou absolvido. Depois o nome dele voltou na Operação Satyagraha. Não sei se alguém se lembra dessa operação. Mas foi esse o caso. Então, em resumo, quando você perde a atratividade, você perde o volume, você perde a liquidez em um lugar, independente do motivo, isso vai para outro lugar, aquela bolsa ela acaba não, vamos dizer assim, se sustentando financeiramente, e aí em 2002 houve uma incorporação de parte dos negócios da Bolsa do Rio pela Bolsa de São Paulo. Hugo, e esse é o momento para a gente ter de volta a Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, ou seja, vai ser possível a gente ter essa divisão de negócios entre as duas bolsas? Então, vamos lá, a gente tem algumas perspectivas. Da perspectiva do mercado de capitais, é sempre positivo você ter concorrência, você ter uma outra bolsa, né? Basicamente, hoje o que nós temos aqui é um monopólio da B3. Lembrando, o que é a B3? A B3 ela foi a junção da antiga Bovespa, a Bolsa de Valores, com a antiga BMF no ano de 2008. E em 2017, eles compraram a CETIP, né? Que era um mercado de balcão. Então, essas três bolsas juntas formam a B3.
Então, da perspectiva do mercado de capitais, dos investidores, dos participantes, dos clientes, das empresas, é sempre positivo, porque isso vai trazer redução de custos, maior eficiência, mais produtos, etc. Então, isso é sempre positivo. O que fica na dúvida é realmente se o mercado de capitais brasileiro, hoje, ele tem um tamanho para absorver outra bolsa. Eu e um grupo do mercado, a gente entende que, mesmo que não tenha tamanho, a gente tem que forçar a entrada dessa bolsa, mas que isso pode sim ser positivo a médio e longo prazo pelos motivos que já coloquei aqui, né? Concorrência é sempre bom. Uhum. Agora, Hugo, uma empresa, ela abre o capital, faz lá o chamado IPO, né, em que as pessoas podem comprar as ações daquela empresa. Hoje em dia isso acontece aqui no Brasil somente na Bolsa de Valores na B3, né, na Bolsa de São Paulo. A partir daí, quando você tiver a Bolsa do Rio de Janeiro, a empresa ela tem que fazer 2 IPOs para as 2 bolsas e aí as ações elas vão ter o mesmo valor em cada uma das bolsas ou automaticamente você abrindo o capital você já entra nas 2 bolsas? A gente já tem isso definido? Não, ela não tem obrigação nenhuma, a empresa faz o seu IPO na bolsa que ela desejar, né? Eu entendo que talvez algumas empresas vão querer listar as suas ações, né? Fazer essas operações nas 2 bolsas, mas isso ainda vai levar muito tempo. E mesmo que as ações existam nas 2 bolsas, como existia antigamente, tá? Não há uma relação dos preços serem os mesmos, mas os preços tendem a ser os mesmos, porque com a tecnologia que vai ser desenvolvida, que já existe, já é possível e será implementada, você poderá comprar ações, por exemplo, na Bolsa de São Paulo, se elas estiverem mais baratas, e vender na Bolsa do Rio e vice-versa, fazendo a liquidação financeira de uma forma só. Mas, Michele, para ser bastante sincero, eu não vejo isso acontecendo nos primeiros 2 anos de operação. E lembrando que a nova Bolsa pretende iniciar as suas atividades só no 2º semestre de 2025 e ela ainda precisa obter todas as autorizações regulatórias, tanto da Comissão de Valores Mobiliários quanto do Banco Central. De qualquer modo, dá para a gente afirmar que deve dinamizar a economia fluminense, não, Hugo? Sem dúvida. Outra perspectiva, sem ser a perspectiva do mercado de capitais, é a perspectiva da cidade do Rio de Janeiro. Né? Para a cidade do Rio de Janeiro, o que isso traz? Isso traz visibilidade, isso traz investimento, traz geração de empregos, claro, e isso é muito positivo do ponto de vista da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que os olhos da América Latina, os olhos do mundo, voltam a ter uma atenção para o Rio de Janeiro no sentido do mercado de capitais. Inclusive, houve, até onde ficou público, um esforço do Poder Executivo e do Poder Legislativo de alterarem o Código Tributário Municipal, colocando uma alíquota especial de ISS para esta iniciativa da Bolsa. Pois só para entender rapidinho, a empresa que estiver no Rio de Janeiro e estiver listada na Bolsa do Rio, ela teria uma redução ali, acho que de até 3 pontos percentual, alguma coisa assim, cairia de 5% para 2%, não é isso, Hugo? As empresas ligadas a essa iniciativa, incluindo a própria Bolsa, né, vão pagar, a princípio, até onde eu pude entender, 2% de ISS. O ISS no Rio de Janeiro varia de 2% a 5%, né, dependendo da atividade, mas para essa atividade específica, para incentivo dessa iniciativa, foi definido em 2%. Muito bem. Hugo Daniel Azevedo, economista, professor de finanças, sócio da MFS Capital e também colunista do site da Nova Brasil. Está lá com a coluna Dinheiro Descomplicado, em que traz alguns assuntos relevantes para quem pretende entender um pouco mais desse mercado financeiro. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Michele, Alberto. Bom dia a todos. Bom dia. Valeu.